Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Eu estou aguardando um minutinho para as pessoas começarem a serem chamadas, né, para cá, para a live. Enquanto isso, eu vou mandando aviãozinho para todo mundo, tá? Então fica aí comigo. Tô vendo que já chegou algumas pessoas, só um minutinho que eu tô mandando convite para as pessoas, porque muitos falam que não recebem, que não veem. Então eu tô enviando aqui para que todo mundo possa ver essa live. Essa live vai ser muito importante, muito bacana mesmo. Vocês precisam assistir. Fica aqui comigo. Olá, quem já chegou aí? Gabriel Teimel. E da minha família. Que bacana! Minha amiga linda Valéria. Débora já chegou por aqui também. Quem mais chegou? Quem mais está por aqui? Várias pessoas chegando. Acho que a Cecília também já chegou. E meus amigos lindos que estão aqui, que vão ver essa live depois. Hoje a gente vai falar sobre projeção astral e expansão de consciência. Duas pessoas que têm muito desse assunto. Uma é a Cecília Mota e a outra é a Débora Sachs. Elas sabem tudo sobre isso. Então fica ligadinho, vai mandando aviãozinho para todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade para saber sobre esse assunto. Eu vou convidá-las para participar aqui da live comigo. Somos parentes, Gabriel. E o meu filho se chama Gabriel também, João Gabriel. Olha que bacana. Olá, minhas amigas! Olá! Muito boa noite! Olá! Sejam muito bem-vindas. Esse programa de reestreia do Bem Estar Bem TV. Fico muito feliz de ter vocês aqui. E assim, olha, vocês sabem que mais de 80% das pessoas disseram que já tiveram a sensação de ter saído do corpo. Muito interessante isso, né? Eu também já tive essa sensação. Depois eu conto. Mas deixa eu apresentar, né? O tema da nossa live hoje, quem está chegando agora, é sobre projeção astral e expansão de consciência. Eu estou trazendo a Cecília Mota, que ela é terapeuta integral também, terapeuta integrativa, e ela trabalha com cinesiologia, com body talk, com plasma, e ela também entende bastante da projeção astral, fez diversos cursos na área com a Débora. E a Débora, eu tenho que ler, gente, é muita coisa. A Débora, ela tem muita coisa a respeito disso. Então, ela foi a primeira brasileira credenciada pelo Instituto Monroe, que ela vai contar para a gente também aqui o que é o Instituto Monroe. A Cecília tem aqui um núcleo desse instituto aqui em Teresópolis. Olha que interessante, gente. E aí, ela vai falar para a gente sobre essas técnicas projetivas e essa expansão de consciência. Então, deixa eu falar um pouquinho com a Débora para ela se apresentar, já que assim, o currículo dela é muito grande, gente, é muito extenso, é uma coisa bem bacana. E eu gostaria muito que ela falasse um pouquinho sobre ela e sobre essas experiências, né? Como é que foi a sua primeira experiência
fora do Pode corpo. começar? Bom, meu Pode nome é Débora falar. Sachs. Eu saio do corpo desde que eu nasci. Então, eu era bebê e saía do corpo. Eu contava para a mamãe as experiências que eu tinha, muito recentemente, conversando com ela há uns 10, 20 anos, assim, ela falava para mim, impossível, impossível. Você não pode ter tido não pode ter visto isso. Foi, mas eu vi, mãe. Mas isso foi à noite. Naquela época nós morávamos em Botafogo. Deixa eu me lembrar. Não, você tinha menos de um ano. Não, não é possível você ter visto isso. Você estava dormindo no teu berço. Mas a gente sai do corpo quando a gente dorme, né? E eu era bebê. Então, as minhas experiências começaram quando eu nasci aqui na Terra. Eu já vim nascendo, saindo do corpo, né? Já vim experienciando isso. Eu acho que já programada para trazer alguma coisa para cá, né? Então, eu fui escondendo um pouco isso quando eu era pequena, porque as pessoas não entendiam, ficavam um pouco bravos, sabe, com isso, comigo. Então, eu ficava muito de castigo, porque eu contava as coisas, por exemplo, na escola, eu entrava na clausura, mas eu entrava em corpo astral, eu não entrava em corpo físico. E as freiras achavam que eu entrava em corpo físico. Lá vem castigo. Eu vivia mais de castigo do que fora do castigo. Mas tudo passa, né? E hoje em dia todo mundo pergunta: nossa, é legal, como você faz isso? Eu nasci fazendo, eu não precisei aprender, mas precisei ir para o Instituto Monroe para aprender como ensinar a sair do corpo. Então, porque existe uma técnica para isso também, existe. né? Isso é bem interessante. E Cecília, você já fez essa experiência de sair do corpo, Cecília? Fala um pouquinho aí também pra gente. Eu ainda estou aprendendo com a Débora. Na verdade, já tive algumas. Eu não sei o que está acontecendo com o som. Chega um pouquinho mais perto, que tá bem baixinho. Não é melhor eu entrar de novo, talvez? Não, tá dando para ouvir, só que tá também, baixinho, mas tá dando para ouvir. Depois eu posso editar e aumento. Já aumentei aqui, mas não coisou. Então. Mas tá dando para ouvir, pode falar. Dá para ouvir? Dá. Tá dando para ouvir. Então, eu já tive experiências de quase saída do corpo, já tive. Quando você fica todo dormente, a Débora vai saber o nome disso, e você começa a ouvir vozes, e você não consegue mexer 1 milímetro. Eu tive várias experiências assim, mas eu era mais jovem e fiquei com muito medo. Então, por isso eu fui fazer os cursos com a Débora, para desenvolver isso e para também treinar. Aí tem uma série de coisas que a gente vai falar aqui. São os seus mentores. Tudo isso a gente consegue expandindo a consciência. Então, eu já tive vários momentos desses e também já tive contato, né, com os meus mentores nos cursos de guias. A gente acessa os nossos mestres e guias. É bem legal, né? A Débora vai contar isso aí. Então, Débora, conta aqui pra gente, para quem está chegando, o que é mesmo a projeção astral? O que seria essa projeção astral? Porque às vezes a gente fala e a pessoa não está entendendo ainda o que é a projeção astral. Eu fico assim, sempre assim, pensando como as pessoas às vezes colocam barreiras, empecilhos, dificuldades numa coisa que é tão fácil. Então, me dá a sensação que às vezes criam como assim, tipo, olha, você não vai conseguir, a não ser que, e não é verdade isso. Todo mundo consegue, absolutamente
Todo mundo consegue. Então, não precisa isso de ficar preocupada, não precisa isso de ficar achando que você não vai conseguir, porque vai conseguir. Nós temos técnicas que começam com um relaxamento muito profundo, mas muito profundo mesmo, dentro da técnica do Instituto Monroe, que usa a tecnologia de som M-Sync, que significa sincronização das ondas elétricas dos dois hemisférios cerebrais. Então, quando a gente sincroniza essas ondas elétricas, elas ficam bem semelhantes às ondas elétricas. Elas ficam bem equalizadas, o cérebro amplia toda a tua capacidade de percepção, mas amplia de uma forma, é mecânico. As pessoas me perguntam, isso é espiritual? Eu falei, não, é mecânico. Você ouve um som e esse som amplia. Mas como você vê teus guias? Porque eles estão do teu lado o tempo todo. Então, se você amplia a tua capacidade de percepção, você vai ver teus guias, você vai ver teus acompanhantes, sei lá, você vai receber mensagens, você vai perceber coisas que você nunca tinha percebido antes, porque você é como se você tivesse a visão turva, os sentidos turvos, mas quando você expande a consciência e entra nesse estado profundo de relaxamento, você percebe tudo o que te acontece. E você começa a se soltar um pouco do seu corpo físico. Então, é como se uma parte sua começasse a querer crescer, a querer sair. Você percebe essa parte meio que sambando assim em cima do corpo, meio que mexendo, sabe? Às vezes parece que rola para o lado, outras vezes parece que vai cair, sabe? Você sente coisas diferentes. Ah, agora o som voltou. A Tainá Faria, ela fez aqui. Ela quer saber, mesmo quem não tem o dom da visão na mediunidade, também consegue fazer qualquer pessoa, essa projeção? Com dom, sem dom, alta, baixa, magra, gorda, falando português, falando inglês. Porque isso não é dom, né? Isso não é um dom, isso é uma técnica que você faz, né, através de meditação, que pode ser uma meditação guiada, tudo dirigido ou não. Para quem nunca experimentou antes, a gente dirige, a gente orienta, a gente vai passo a passo, ponto a ponto, até que a pessoa se acostuma com as ferramentas que ela vai ganhando, aprendendo, até aprender a fazer essa técnica. A técnica é facílima. Então, assim, um piscar de olho, você está fora do corpo. Um piscarzinho de olho, rapidinho. E as pessoas pensam que é difícil. Não, não é difícil. Você tem que aprender a relaxar. E ninguém relaxa. Ah, mas eu faço meditação. Mas você não relaxa. O relaxamento do Instituto sempre querem estar no controle, né? As pessoas querem estar no controle o tempo todo. Mas uma questão aqui, Débora, isso é inerente ao ser humano, essas capacidades, não é verdade? É inerente, só que a gente perdeu. Exatamente. Leva a um estado de coerência ao cérebro, né? E aí a gente entra em ondas alfa, ondas teta, até ondas gama, né? Delta, gama, e a gente expande. Expande. Então, e essa questão dessa vida que a gente leva, esse monte de toxicidade, de alimentos tóxicos, flúor, estresse e tudo mais, esse aprisionamento, né, que na verdade o ser humano vive, né, que é a Matrix, estamos na Matrix, que leva a essa ilusão de que a gente não tem essas capacidades. Então, a gente vai lembrar que tem essas capacidades. E o Bob Monroe, através do som, ele percebeu... Está dando problema no som. Ela deu uma caidinha. Esperar ela voltar para ela concluir. Mas ela estava falando do Bob Monroe, né? O Bob Monroe que iniciou
iniciou todo esse O Bob Monroe, estudo, né? ele começou a ter essas experiências com 55 anos de idade. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance. Com 55 anos de idade, ele começou a ter essas experiências, entende? Então, aí um dia ele estava deitado e ele, de repente ele se sentiu em algum local. Quando ele percebeu, ele falou: meu Deus, o que é isso? É o teto. Eu estou no teto do meu quarto. Então, se eu estou no teto do meu quarto, eu morri. Meu Deus, eu morri. Ele ficou em pânico. Eu morri, eu morri. Porque eu estou no teto do meu quarto, eu morri. Daí ele falou: não devo ter morrido, porque se eu estou pensando, então eu não morri. Bob Monroe era ateu, materialista, ele não tinha nada a ver com nada, ele estava na dele, era um engenheiro de som, gostava muito de voar de avião, ele voava já de avião, entende, tudo mais. E daí ele resolveu olhar para baixo. Quando ele olhou para baixo, ele viu a mulher dele deitada na cama. Aí ele olhou para o lado da mulher dele, tinha um homem do lado da mulher, voltou para o corpo. Era ele mesmo, que estava deitado ali do lado. Ele levou um susto, porque ele achou que era outro homem. Foi assim, entende? Bem-vinda, Cecília, de volta aí. Voltou, Cecília. Ela contou a história do Bob Monroe, que ele se projetou, né? E aí, quando ele olha para baixo, ele vê a mulher dele com outro homem na cama. Aí, rapidinho, ele voltou. Que negócio é esse? Rapidinho, ele volta pro quando você dele, né? tá tendo uma percepção projetado, nem sempre você se vê como você se vê, assim, com o olho físico. Você olha no espelho, a tua percepção é uma. Você entra em corpo astral, a tua percepção é incrível. É incrível. A percepção ela tem cores que você não enxerga no corpo físico, ela tem brilhos que você não enxerga no corpo físico, ela tem características que você não consegue descrever estando no corpo físico. É uma percepção absurdamente expandida. É uma coisa que é uma delícia ter essa percepção. Você ouve, cheira, sente, todos os teus sentidos aumentam, e além desses sentidos, você começa a entrar em telepatia, telemetria, telecinesia, tudo quando você está em corpo astral. É facílimo. E todos nós podemos fazer isso. A Cecília estava falando, todos nós nascemos com a capacidade biológica disso, porque a gente se desdobra à noite quando dorme. A gente sai do corpo quando dorme. Uma vez uma menina me ligou e falou: o que acontece quando meu espírito sai do corpo? Eu respondi para ela: você morre. Daí ela falou: mas como assim? E bateu o telefone na minha cara, porque não é o espírito que sai, é o nosso corpo astral, entende? As pessoas confundem uma coisa com a outra, sabe? E eu tento, quer dizer, eu tento, e toda vez que eu faço meus cursos, eu tenho mais de 1.800 alunos já nos 22 anos que eu dou esses cursos aqui no Brasil, né? Eu tento deixar bem claro para todo mundo: gente, isso é uma brincadeira, vamos nos divertir, vamos brincar. Você nasceu com essa capacidade, é só buscar de dentro, relaxa, deixa a vida correr lá fora, vamos relaxar aqui. E você aprende a olhar a vida de uma outra forma, mesmo com todo... E esse corpo astral, que você falou, né? Espírito é uma coisa, corpo astral é outra coisa. O que seria esse uma corpo parte astral? sua. Qual é a Nós diferença? temos diversos corpos sutis. Tem corpo emocional, corpo mental, corpo astral, corpo etérico, corpo... sabe? São diversos corpos sutis que nós temos. E nós, durante os cursos do Instituto Monroe, a gente trabalha com esses corpos, entende? A gente aprende a trabalhar com eles, aprende a acessar o que a gente normalmente não acessa através deles. Aprende a controlar um pouco as nossas emoções, os nossos medos, relaxa. Aprende a controlar um pouco os nossos pensamentos recorrentes, relaxa. Aprende a deixar para adiante os pensamentos que agora estão incomodando e que impedem você de deixar a mente vazia,
Relaxa. A gente começa, porque tem ferramentas para fazer isso, entende? A trabalhar esses nossos corpos sutis e a equilibrar as nossas energias, entende? E eu faço bastante esses cursos lá no Espaço da Cecília, que é o Espaço Infinitas Possibilidades, né? Porque é um lugar maravilhoso, é um convite ao relaxamento, é um convite a você respirar o ar puro. Não é, Cecília? É um convite. O A local gente da vê Cecília vários portais, né, Débora? Os portais se vê sim. abrem aqui, Se né? abrem, é tão lindo. Eu falo, Cecília do céu, que coisa mais linda esse teu espaço. Eu fico absolutamente fascinada. Bom, outra coisa também é que eu nasci vendo tudo. Né? Então as pessoas falam, você nasceu médium? Eu falei, você pode chamar desse jeito, porque a mediunidade é biológica. Ela não é um negócio característica de quem é espírita, quem não é espírita. Não tem nada a ver com religião. Nada a ver, nada a ver. Mediunidade é biológica. Entende? Então, você ao ampliar as suas percepções, você amplia também as percepções de outros campos, de outras dimensões. É muito legal. E não só a visão, né, Débora? Eu tenho muita percepção sinestésica, né? Tem gente que tem audição, né? Então, cada um, às vezes, tem um canal mais desenvolvido. Não vê. Não vê, mas pode sentir e pode ouvir. Tipo assim, ouve aquela frase, não faz aquilo, ou vai por ali, entendeu? São os seus guias e mentores que estão falando com você o tempo todo. Então, às vezes, você tem um canal mais aberto. Mas quando você faz o M-Sync aqui, você vai fazer, né, a sincronização dos hemisférios. E aí vai desenvolver os outros canais também. Visão e sinestesia, né, percepção extrasensorial. Né? Aquele frio que dá na espinha, sobe aquele arrepio aqui, né, quando entra em algum lugar, né? Eu tenho muito assim com a audição, sabe? Eu escuto mesmo, é uma voz, não é uma coisa da minha cabeça, não é uma voz que está na minha cabeça, é uma voz que fala no meu ouvido. É muito engraçado isso, não é o meu consciente, não é uma vozinha dentro da cabeça, não, é uma voz no ouvido, é uma voz que fala. E esse é bem interessante mesmo. Da primeira vez eu briguei com ela. Depois você tem também uma abertura de intuição. A tua intuição fica algo. Você começa a usar a tua intuição, coisa que você não usava antes. Às vezes, não, isso aí não é possível que você... Imagine, isso aí vem os pensamentos. Isso é minha imaginação, os pensamentos na cabeça. E você aprende a diferenciar quando é uma intuição guia, é uma coisa que está te guiando. Então, a vida fica mais fácil de ser vivida. Não é que você não tenha problema, você está cheio de problema, como todo mundo, entende? Você apenas encara a vida de uma outra forma. Você olha a situação com outra forma de percepção. Quer dizer, você não precisa viver num castelo dourado, com tudo sendo realizado. Não. Você vive num mundo como qualquer outra pessoa vive. Trabalha, sabe? Faz comida, vai ao supermercado, resolve isso, resolve aquilo, paga a conta, como todo mundo. Mas você encara a vida, as dificuldades que estão à tua volta com outros olhos. Só isso. Você aprende a viver. Você aprende a curtir esse pouco espaço de tempo que a gente tem dentro de um corpo físico. O Bob Monroe conta num livro dele que uma vez ele estava assim, desdobrado fora do planeta Terra. E ele via como se fossem luzes que apagavam e acendendo, como uma coisa assim que entrava e saía. Ele não sabia o que era. E daí ele resolveu perguntar para um guia que estava junto com ele. E esse guia falou, são as pessoas encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Ele falou, mas todo mundo encarna e desencarna tão rápido assim? Ele falou, não, é a sua percepção daqui que vê esse tempo de 50, aquele ali, 55 anos. Aquele outro ali, 82 anos. Olha, aquele ali, olha aí, 98 anos. Olha, aquele ali, aquele foi rápido, aquele ali realmente 45 anos. Quer dizer, de fora do planeta, a percepção do tempo é uma.
de dentro do planeta é outra. E você percebe a vida de outra forma. Então, você tem que aprender. Como às vezes está escrito lá na Bíblia, que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Só que 6 dias para Deus é diferente de 6 dias para a gente. Né? Não é que ele fez em 6 dias, não foram 6 dias. É uma linguagem. Isso demorou milhões. É linguagem figurada. Ele não está. Tem um outro plano e onde que ele está. Então, o dia dele é diferente do nosso dia. Foi isso que eu entendi, é isso? É uma linguagem figurativa, né? É uma linguagem, eu acho que é uma linguagem, às vezes é uma linguagem poética, às vezes é uma linguagem figurativa. É uma forma de colocar a mesma coisa, só que de uma outra forma, sabe? Mostrando que para a fonte criadora, o tempo é contado de uma outra forma, se é que para a fonte criadora existe o tempo, né? Então, e eu acho que eu realmente, você aprende a fazer cura para você aprende a enviar cura para outras pessoas, você aprende sabe, a usar melhor todos os teus recursos, você aprende E tem a visão remota também, né, Débora? Também visão tem. remota, né? Visão remota e visão à distância, sabe? Então, abre a sua percepção de tal forma que você vai falar, como é que eu não fiz isso antes, meu Deus do céu? Sabe? Todos os meus alunos amam fazer esse trabalho, que às vezes mesmo... Cecília me conta, né, que vocês que as pessoas que fazem essa projeção, elas se encontram fora, né? Elas se interessante colocar que o Bob Monroe foi uma das pessoas, isso a Débora fala sempre nos cursos, que fez os laboratórios. Eu li aquele livro que aquele menino traduziu, o Mário, né? Que ele ajudou o Bob Monroe a construir os laboratórios lá na Virgínia. Então, realmente foi muito estudado isso, sabe? Foi, não foi algo assim empírico, de qualquer maneira, não. Tinha barreira de som, dos sentidos, e as pessoas eram colocadas 2 pessoas para ler uma fórmula que estava num quadro fora das salas que as pessoas estavam, e eles tinham que trazer essa informação, e eles traziam essa informação, todos aqueles números, aquela fórmula todinha, e eles compartilhavam, viam se essas 2 pessoas que estavam separadas, se elas se encontravam e compartilhavam informação. Isso também acontecia, né, Débora? Acontecia. O rapaz que hoje é um senhor, PhD em física quântica, PhD em física nuclear, pós-PhD, não sei o quê, que foi quem ajudou o Bob Monroe. Na época, ele tinha 25 anos de idade e já era formado em física quântica. Então, ele ajudou o Bob Monroe a organizar, na época, as fitinhas cassete, né, os tapes, né, dos exercícios para ser feito. Não existia nada. Então, eles começaram a organizar os exercícios. Esse cara se chama Tom Campbell. E ele parece o Papai Noel, fofujo, um amor, eu adoro ele. Cabelinho branco, um querido, barbinha branca. Ele parece Papai Noel mesmo, parece. E um aluno meu, lá de São Paulo, Mário Jorge, né, traduziu os livros dele, My Big Toe, Minha Grande Teoria de Todas as Coisas. My Big Theory of Everything, né, que ele chama, né, Minha Grande Teoria de Todas as Coisas. O cara é um crânio. E ele, assim, recém-formado, trabalhou com Robert Monroe, e ele fazia todo esse trabalho, e até hoje ele fala do Bob Monroe, ele cita o Bob Monroe, ele comenta casos ocorridos no início dos laboratórios, sabe? Então, mas foi começado do zero, e o Bob Monroe trabalhava num fundo de garagem, assim, num fundo de garagem ele botou aparelhagem, começou a melhorar aquilo, começou a fazer, e foi descobrindo todas as áreas, porque a expansão da consciência, ela atua em qualquer área da vida e do conhecimento humano. Qualquer, entende? Fazem trabalhos, por exemplo, como vamos curar a osteoporose, né? Vamos colocar primeiramente um gatinho por perto, que quando os velhinhos especialmente, que gostam de acariciar o pelinho do gatinho,
Quando está acariciando o pelinho do gatinho, ele ronrona. Brrr, brrr, ele faz aquele ronronado, né? Esse ronronar do gato auxilia a arrumar a tua osteoporose. Então, ele auxilia na melhora dos ossos. E daí eles colocam Mas infrassom, sonora? muitas vezes, né? E o M-Sync também, entende? Que é essa tecnologia de equilíbrio das ondas elétricas dos dois hemisférios cerebrais. Os trabalhos nós fazemos, a maior parte é com M-Sync, né? Praticamente todos, em curso de final de semana, workshops assim de sábado e domingo, né? É assim, é com essa tecnologia que é facílima de aprender. Uma pessoa que teve AVC, uma pessoa que está com Alzheimer, beneficia, ela sim. se beneficiaria Existem desse... trabalhos no Instituto Monroe específicos para quem teve AVC. Específicos, que melhora a memória, que melhora a parte de movimentos, que melhora a parte de circulação cerebral e tudo mais. Específicos. A parte médica... As técnicas mais avançadas... As técnicas mais avançadas agora em medicina é terapia de som e luz, né? Então, o Monroe já está pesquisando isso há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Que ele começou nos anos 50, quando estou muito perturbada, a gente tem os CDs, né, do Monroe, né? A gente pode adquirir os CDs, né? Aliás, a última turma aqui, né, Débora? Saiu encantada daqui, foi muito legal, né? Foi uma turma super legal. E o pessoal pode importar esses CDs lá no Instituto Monroe, né? Quem não é meu aluno, né? Quer dizer, qualquer pessoa pode importar esses CDs lá no Instituto Monroe. E eles mandam, e tem no catálogo lá do Instituto Monroe, que fica na Virgínia, né? Na cidade de Faber, na Virgínia, eles vendem esses CDs, né? São coisas fantásticas, são coisas maravilhosas, muito bacanas mesmo. Então, tem download também. Tem os downloads e tem uns gratuitos também, que você, só para conhecer, experimentar, você pode entrar no site do Instituto e tem um que é gratuito lá, que é bem... tem alguma coisinha... Que é Onda do Mar, né? Eu acho que é. Eu já ouvi há muito tempo. É uma delícia. Mas, assim, a pessoa adquire o CD, mas se ela não tiver a técnica, ainda assim ela pode conseguir aproveitar da ressonância que tem ali. Quer dizer, ela aproveita mais se ela tem todo um processo. Eu já tive muita porque tem um protocolo que tem que aprender aqui com a Débora. Na verdade, esse técnica projetiva que vai ter aqui, precisa a pessoa fazer pelo menos um módulo, que é o curso básico, né? E que a Débora agora vai disponibilizar em um dia online, né? Se a pessoa realmente quiser aproveitar essa oportunidade de fazer aqui com a gente. Fala aí, Débora. A gente tem que aprender as ferramentas, né? Para poder, porque esse curso de técnicas projetivas para aprender a usar, né? Não adianta comprar uma chave de grifo, porque eu não sei nem como onde eu vou colocar aquela chave, para que serve. Não adianta muita coisa, né? Já tive gente me telefonando, né? E falando que importou o CD, recebeu sei lá quantos CDs, que importou tudo, e que começou a tocar e não estava entendendo nada, não estava sabendo nem o que eu faço com essa música, eu não sei o que é, eu acabo dormindo. Sabe? Daí a pessoa fala, você quer comprar o meu CD? Porque eu não sei o que eu faço com ele. Eu falei, não, fica com ele, você vai aprender a fazer. Calma, você vai aprender. Porque você pode usar o CD como se fosse uma música comum, ou um CD falado, como se fosse, sei lá, uma coisa falada qualquer. Mas se você conhece a técnica, você aproveita profundamente. Aí você vai, olha, só Deus sabe, até onde você vai. É muito bacana, o trabalho é muito especial. Eu adoro fazer esse trabalho. Já estou fazendo esse trabalho aqui no Brasil há 22 anos. Antes da pandemia, eu viajei por diversos estados do Brasil. Agora não dá para viajar, você não sabe se o estado vai fechar, se não vai fechar, como é que é, né? Então, vamos esperar passar essa fase para poder continuar esse trabalho. É claro que o curso presencial é um curso que realmente, nossa,
Nós temos um curso online, que é de um dia só, né? Que a gente chama de Introdução ao M5, né? Que já dá uma ideia das ferramentas que a gente pode usar, dá uma ideia, né? Não é a mesma coisa que o curso básico, mas dá uma ideia, chama Introdução ao M5, que a gente está fazendo online. Só esse que nós temos online. O M5 é a vibração que vai fazer a junção dos dois hemisférios. Significa sincronização, entra em sincronia, entra em equilíbrio das ondas elétricas dos dois hemisférios cerebrais. Quer dizer, as ondas elétricas entram em equilíbrio, porque as ondas são todas desencontradas. Quando você bota o M5, 5, 10 minutos depois está tudo equilibrado. E como equilibra, aumenta a tua percepção. Aumenta a tua percepção. Aumenta muito, sabe? Mas muito mesmo, muito mesmo. É um estado de coerência, né? Tem até esse curso para cá, para Teresópolis, muitos adolescentes queriam fazer para fazer prova. Eu tive diversos adolescentes fazendo esse curso, ou o básico, ou esse introdução ao M5, para fazer vestibular. E a coisa aumenta a capacidade de memória, atenção, concentração, tudo. É impressionante, é impressionante. Quer dizer, o efeito prático você começa a fazer o curso no sábado, no domingo você já está diferente. Você fala, mas o que aconteceu comigo? Eu tinha uma vaga lembrança, agora eu tenho uma memória, sabe? É muito impressionante. Quer dizer, e é uma ferramenta, você tem os CDs, você também, por exemplo, você não está bem, não está com insônia, não consegue dormir, ou qualquer uma coisa está muito descompensada, você vai lá, põe o CD, pronto. Você dorme, você volta para o eixo, para a sua estabilidade. E para a gente que trabalha com terapia, desenvolve muita percepção extrasensorial, né? A gente fica com sentidos muito aguçados, né, para trabalhar. Muito bom. A Cecília fala isso, eu tenho outros terapeutas, médicos também. Médicos, quase tudo quanto é curso que eu faço tem um médico. É raro não ter um médico no grupo, raro. Eles vêm para aumentar a capacidade e a percepção de fazer diagnóstico. Porque diagnóstico é uma coisa difícil, mas é como se eles conseguissem escanear o paciente e descobrir onde está o problema do paciente. Facilita. Mas o terapeuta, olha, de tudo quanto é técnica, fala para mim, Débora, depois que eu fiz o curso, nossa, para mim, o trabalho que eu fazia melhorou 300%, eu não consigo nem dizer o quanto melhorou a minha capacidade de percepção em cima do trabalho. A vida doméstica, a vida familiar, a vida profissional, sabe? Tudo melhora. A parte de educação física, sabe? A parte de meditações, tudo. Mas você entra numa espiral de melhora, porque você expande. Então, tem uma questão legal, aquela coisa do que eles fizeram com pessoas astronautas, né, da NASA, de fazer os exercícios de visualização, ou pessoas que tocam piano também, né? Ou fazendo exercício ou tocando piano. Aí o grupo que faz o exercício e o outro que só visualiza, né? E a performance de quem só visualizou entrando em estados alfa e teta e tal é maior do que os que praticam fisicamente. Isso é impressionante, né, Débora? É tanta coisa, é tanta porque o cérebro não sabe a diferença entre realidade e a outra virtual, né, que você cria, né? Você coloca fora. Eu entendi. A pessoa, ela imaginou alguma coisa. Ela não estava fazendo o exercício, ela não estava fazendo nada. Ela só estava projetando aquilo na mente dela. E a outra estava realizando. Quem realizou foi menos funcional do que quem projetou. Olha, é mais ou menos assim. Foi isso? Você pode malhar na academia para perder peso, ficar com a musculatura bem durinha, etc. Ou então você senta numa cadeira, fecha os olhos e imagina que você está fazendo uma bicicleta, uma esteira, não sei o que lá. Depois de algum tempo, você até está suando, porque você não saiu da cadeira.
Eu preciso disso, eu preciso disso. É disso que eu preciso. Porque eu não tenho saco de malhar. E aí eu vou sentar lá, vou só projetar. Pronto, existe uma O forma. negócio é a gente se organizar e se disciplinar para fazer isso, né? A gente precisa se disciplinar para fazer isso. Então, o que é? Mas é meditação profunda, Não, né? não, Também não não. é nada de graça, Agora, né? Também não tem existem trabalhos né? científicos feitos por diversos pesquisadores americanos, europeus, alguns também pesquisadores japoneses, que mostram que a nossa capacidade de sentir coração, né? E, ao mesmo tempo, pensar, quando elas se unem, elas trazem a cocriação de alguma coisa. Então, quando você se imagina bem, eu estou ótima, eu estou com muita saúde, e você está feliz, e você está sentindo isso, você melhora o teu sistema imunológico. Veja bem, quando você fala, meu Deus, essa vida, nada dá certo, que horror, o que eu posso fazer? Você entra, o teu sistema imunológico derruba. O medo derruba. Então, a gente tem algumas doenças, como essa, que eu não gosto nem de falar o nome, que está por aí, que está apavorando Deus e o mundo, né? Que tem uma vibração 5,5. O medo tem vibração 2, frequência 2. Então, quando você entra na coisa do medo, você cai abaixo da vibração dessa bendita dessa doença aí. Então, a chance de você pegar essa doença é maior. Agora, se você está na vibração do bem-estar, é o nome até do programa, bem-estar, né? Na hora que você está na vibração do bem-estar, na hora que você está na vibração da alegria, na hora que você está na vibração da confiança, na hora que você está na vibração de que, vamos, vai dar tudo certo, vamos trabalhar, isso aí é tranquilo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você vibra com amor, vibra com, sabe, a vibração do amor é uma vibração de 200, para você ter uma ideia. Quando ela é um amor mais simples, quando é um amor absolutamente entregue, ela chega a 700. Então, nós estamos falando de uma coisa que quando você vibra em capacidade de amor, acho que é por isso que as mães, elas não pegam as doenças que os filhos têm. Entende? Veja, meus 2 filhos, quando eram pequenos, juntos eles tiveram escarlatina. Eu nem nunca sabia o que era isso. A minha mãe saiu correndo da minha casa. Nunca mais apareço aqui, a minha mãe. Porque ela se lembrava da época que a escarlatina, as pessoas recebiam uma cruz em vermelho pintado na porta. Então, meu Deus, é uma escarlatina! Não deixou ninguém na minha casa. Aí eu tinha que levar meus filhos à noite para poder tomar aquela bendita injeção de benzetacil no hospital, para que eles não tivessem choque anafilático, porque o negócio era forte. E eles eram pequenos ainda, entende? Sararam, curaram. Eu nunca tive isso, nem peguei. Nem peguei. O que... Agora, o que é? Escarlatina. Agora... E eu também peguei. Ela teve bebezinha. Eu nem sabia o que era. Aí a menina estava toda pintada com a língua inchada. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu pensei, será que é sarampo, né? Mas ela tinha tomado vacina de sarampo. Será que é sarampo? Não, aí o médico falou escarlatina. Eu também não. Nunca nem tinha ouvido falar. É uma doença antiga. E olha, meus filhos tiveram coqueluche. Eu nunca tive coqueluche. Nunca tive. E não peguei. Porque eu estava na vibração do amor. Mãe é amor total. É o amor da entrega. Não pega. Mãe não fica doente. Já na boca do filho, fica todo ruim. Então é vibração. Nós somos energia. Então a gente trabalha a nível de frequência e vibração. É isso que a gente trabalha. Então quando você eleva a sua vibração e esses trabalhos de expansão elevam a sua vibração, o seu sistema linfático, o teu sistema imunológico, tudo fica perfeito, fica joinha. Porque o importante não é o remédio, o importante é o teu sistema imunológico. Se ele está bem, você está ótima. Porque o sistema, eu brinco... Ainda mais nesse momento agora, que eu não sei se todos têm a mesma visão, né? Mas o planeta está indo para uma outra frequência, né? Então, a expansão de consciência é preponderante nesse momento, né? Para você entrar em novas percepções para acompanhar a frequência
que está se elevando, sair desse joguinho de gato e rato que a gente vive, que a vida não é isso, a vida não é só sobrevivência. Tem N outras formas de se viver que a gente precisa descobrir. Existem outras formas, a gente Sabe, precisa sair do medo é, e o entrar em medo outros paralisa. planos de existência. É. O medo paralisa. O medo é um problema, a gente tem que trabalhar com esse medo. A gente já trabalha no primeiro dia de curso. Vamos trabalhar o medo. Vamos trabalhar o medo, vamos acabar com isso daí. Vamos acabar com os sentimentos negativos que geram o medo. Nós não precisamos disso, porque isso derruba o teu sistema imunológico. Então, eu tenho recebido gente para fazer comigo meditação, que é meditação para diminuir a ansiedade, para diminuir o medo na realidade, né? Que no fundo, é o medo de morrer, entende? Bob Monroe dizia que nós só seremos livres no dia em que a gente não tiver mais medo de morrer. A hora que a gente acabar com o medo de morrer, então aí nós somos livres. Isso era o que o Bob Monroe falava. Ele tem, assim, livros de pensamentos, assim, sabe? Uma coisa, assim, muito incrível. Ele acabou aprendendo. E quem faz os cursos, né? Quem experimenta, quem consegue fazer essa viagem astral, começa a Também. perceber que existe um outro mundo, um outro universo, que não acaba aqui, que não existe isso. Isso aqui é físico, é matéria, mas que existe algo além disso, que é muito mais grandioso, né? Que é muito mais maravilhoso, né? E aí as pessoas começam realmente a perder esse medo. Porque percebem, não, algo além A partir do momento que disso. você sai do seu corpo, né, Débora, que você vê que existe um outro mundo maravilhoso também, qual é o problema em morrer? Né? Você só apenas vai. O Lobsang Rampa falava isso há, sei lá, 40 anos atrás, né? Com a terceira visão, né? O monge tibetano, né? Foi um dos que começaram a falar aqui no Ocidente sobre isso, né? Então, a gente de sair do corpo, de ficar um tempão, diminuir o ritmo do coração, ficar em quase morte. Os monges têm essa capacidade, né, de diminuir o ritmo, tem controle da sua biologia, né? Então, é isso que a gente pode levar a pessoa a ter maior confiança no seu próprio corpo. Não ficar tão apavorada, ai meu Deus, será que eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter aquilo outro, faz exame disso, daquilo. Não precisa, porque quando você está conectado com o seu corpo, você sabe que alguma coisa não está funcionando ou que está funcionando perfeitamente, né? E por quê? Qual é o gatilho que levou aquilo ali? E aí né? É aquilo, né? Nós somos um humanoide habitando um corpo. E não, né? Não o corpo que é a nossa... O Robert Monroe Voltei! Caído! A minha internet tinha caído, eu não desliguei. Eu falei, eu vou voltar, eu vou voltar. Sai, né? Você não estava saindo do corpo, não, né? Não, só a internet que resolveu passear um pouquinho. Só a internet que voou um pouquinho, mas eu voltei. Mas é interessante uma coisa. Dizem que quando você sai do corpo, você tem um fio que te conecta a esse corpo. A gente chama o fio de prata, né? É verdade. É um fio, é um fio que a gente chama fluídico, não é uma coisa matéria, não é uma coisa material, é fluídica. E você percebe isso até
eu só comecei a revelar para todo mundo que eu saía do corpo depois que eu assisti aquele filme da Shirley MacLaine, Alto na Limbe, em que ela sai do corpo. Estou Assim, pensando lá nele, Débora. Você Estava estava pensando pensando, nesse filme agora. tá vendo? Captação. Às vezes, Cecília e eu temos isso. Uma pensa na outra e te liga uma para outra. E ela sai do corpo e ela vê aquele fio de prata que acompanha ela. Quando eu era menina, eu via muito esse fio de prata. Eu via sempre esse fio de prata. E isso me encantava. Isso para mim era uma coisa legal. Eu gostava de brincar vendo aquele fio, mas isso era normal. Eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que todo mundo, mas depois foi logo que eu descobri que não era, porque eu estava ficando muito de castigo, porque a família não gostava muito de ouvir sobre isso, não, sabe? Mamãe muito católica, papai também, né? Então era uma coisa assim que eles não achavam muito interessante. E eu via também, eu não sabia o que era morte, porque eu via as pessoas, depois que elas tinham, o pessoal falava, morreu, morreu, e chorava. E eu não sabia por que estava chorando, o que significava a palavra morreu, porque eu continuava vendo aquela pessoa. Aquela pessoa aparecia, continuava na minha frente, falava comigo, da mesma forma que eu via uma pessoa de, assim, carne e osso, né? Tipo assim, né? Eu sempre tive essa percepção mediúnica muito aberta, muito aberta. Então, eu tive que segurar o tchan, não podia deixar rolar muito solto, porque as pessoas me olhavam assim de forma estranha, né? Hoje em dia não, hoje em dia ninguém me olha de forma estranha, mas quando eu era pequena foi confuso. Você tem que entender que eu tenho 75 anos de idade, 75. Então, aos 75, imagina lá atrás como que era. Entende? Hoje todo mundo fala, ai que legal, ai que legal. Lá atrás, há 75 anos, não era assim, não. Não era mesmo. Entende? Então, minha mãe era também saía do corpo, minha mãe, né? Então, ela contava uma história. Ela era jovem, né? Em São Paulo, né? Ela ia para um centro espírita, ela se desdobrava e um dia apareceu lá um senhor desesperado que o filho dele tinha caído com um avião no meio do mato e ninguém achava o avião. E a mamãe foi lá, né, em corpo astral, e achou o avião. E aí eles conseguiram achar o rapaz, né, que estava, o corpo do rapaz que estava lá no avião. Foi assim. Então tem muitas histórias assim impressionantes, né? A Tainá Faria está Out on a perguntando o nome Limb. do filme. Acho que é Minhas Vidas, Suas acho que em Vidas. Minhas português. Vidas, né? Minhas Vidas. Em português, acho que é Minhas Vidas. É. É um filme Esse grande, tem filme. umas Tem três livro horas. também. Agora, Tem livro, é. quando a gente sonha com alguém que já morreu e você conversa com aquela pessoa como se fosse uma conversa mesmo, algo que para ser resolvido dentro daquele sonho. Isso pode Pode ter também ter sido sido. uma projeção ou Não, não projeção tem que ser necessariamente consciente. porque o sonho, se você está contando, é porque foi consciente, né? Mas a maneira que você diferencia o sonho da viagem astral é o tipo de percepção que você tem dentro do sonho e o tipo de percepção que você tem numa viagem astral. São duas percepções diferentes. Numa viagem astral, você sente o cheiro, você sente os passos, você ouve detalhes, você ouve coisas, você percebe como se você estivesse naquela sala, naquele campo, naquela praia, naquela montanha. Parece que você fala, você olhou de cima ou você estava na paisagem, sabe? Você percebe, você faz as perguntas para os alunos, né? E você vai perguntando para a pessoa os detalhes. Aí, quando ela começa a contar os detalhes, ela vê, por exemplo, em corpo astral, você pode encontrar. Você vai a locais que você encontra pessoas queridas que já faleceram e você conversa com essas pessoas. Eu tive uma situação uma vez na minha vida em que eu fui num local que tinha uma ponte e eu encontrei um tio meu, um pouquinho antes desse desdobramento que eu tive, que foi um desdobramento, uma viagem astral, isso daí, porque eu fui longe demais. E um pouquinho antes, eu descobri que ele, antes de morrer, ele havia se casado, tinha um filho e tudo mais. Eu não sabia nada disso, né? E daí, quando eu descobri essa minha tia, né?
Aí eu recebi com todo carinho, recebi meu primo também com todo carinho, não sabia nem que eu tinha aquela tia, aquele primo, né? Uma alegria, uma felicidade muito grande, né? E ficou, e comecei a encontrar com ela, e ficou uma alegria, uma pessoa a mais na nossa família. Quando eu tive essa percepção na ponte de encontrar com esse meu tio, eu não imaginava encontrar com ele, já fazia tanto tempo que ele tinha falecido, né? Eu não imaginava realmente, eu nem estava pensando nele, para dizer a verdade. E na hora que eu cheguei nessa ponte, eu falei, nossa, olha meu tio, olha ele. Eu fiquei toda feliz e ele veio na minha direção, ele me abraçou e agradeceu eu ter trazido para dentro da família a esposa e o filho. Entende? Quer dizer, eu fiquei assim impressionada, sabe? Então você percebe, você se desdobra, você encontra parentes, você encontra pessoas queridas, amigos, você vai para reuniões, às vezes, você se vê numa reunião. Eu me vejo sempre muito numa reunião como se fosse assim um anfiteatro, alguém dando aulas, entende? Eu aprendo e muita coisa eu volto para o corpo físico, eu anoto, eu tenho essas anotações, aí eu divido com os meus alunos, eu não guardo nada para mim, eu divido tudo, vou dividindo tudo, né? Divido com os meus alunos para que eles também curtam, para que eles também aprendam aquilo que eu acabei de aprender, entende? Tá? Outras vezes eu aprendo em corpo astral coisas que às vezes 2, 3 semanas depois eu tenho que utilizar na vida física. Uma vez eu estava em corpo astral e de repente eu fui levada a uma sala onde tinha um casal. Então, teoricamente, eram espíritos que tinham acabado de falecer. E eu fui ensinada a retirar pontos, como se fosse uma energia assim, meia viscosa, da ponta dos dedos, das mãos e dos pés, que era como uma coisa meia, eu não sei explicar, mas como se fosse uma coisa meia viscosa mesmo, sabe? Brilhante e viscosa. E daí acabou aquilo lá, e aí eu fui dispensada, voltei para o corpo físico, acordei, me lembrei bem daquilo que tinha acontecido. Eu falei, por que eles me ensinaram isso, né? Eu não entendi. Passou uns 2, 3 dias, uma amiga me ligou chorando que a mãe dela tinha falecido. E eu fui, então, ao hospital, a mãe dela estava ainda para ser dali transportada para ser velada, né? E quando eu olhei a mãe dela, eu vi que a mãe dela estava com pequenos brilhos na ponta dos dedos. Aí eu pedi para essa minha amiga, seria possível ficar um pouco sozinha com a tua mãe aqui? Aí ela falou sim. E ela saiu, né, chorando, e eu fiquei com a mãe dela. E eu pude fazer aquilo que eu tinha acabado de aprender 3 dias antes, de retirar aquela que era o que estava prendendo aquela mãe ao corpo físico. Porque às vezes o espírito. Era um Mas é brilhante, fluido, né? Ele é viscoso e tem um brilho, como se fosse meio prateadinho, sabe? Tem um brilhozinho, sabe? E eu fui retirando dedo por dedo aquela coisa meio viscosinha que eu sentia, fui nos pés, fiz a mesma coisa nos dedos do pés e eu percebi quando ela foi. Sabe? Porque todo mundo tem a sua nova vida, né? Depois que parte. Que ela começa uma vida nova, uma vida diferente. Ninguém morre. As pessoas mudam de estado, mudam de local, mudam de, sei lá, mudam de plano, sei lá, não sei como é que é, não sei como explicar. Eu acredito muito em Deus, né? Eu sou muito, acredito muito em Deus. Eu faço, Deus é tão perfeito, que não tem cabimento a gente ficar aqui e acabou. Para que ele ia fazer tudo isso? Para que ele ensina tanta coisa pra gente? Para que a gente está aqui para aprender tanto para acabar depois, para morrer? Acabou, não acontece mais nada, né? Na então, verdade, acontece muito mais coisas do que a gente imagina. A gente anda de antolhos na vida, né, Débora? Tem muita coisa acontecendo. Vamos acordar, pessoal. Então, venham para o curso. Vamos acordar. Vamos despertar. Débora viu numa conferência de UFOs, né? Agora
vamos falar um pouquinho mais além, aquele crânio de cristal que aparece no Indiana Jones, eles existem. Os 12, né? Acho que são 13 crânios, né, Débora? São 13 Parece que crânios. Um ainda não encontrou, né? Está no Brasil. Está no Brasil, acho que na Serra do Roncador. Não. Eu acredito, confabulando, eu acredito que o Brasil ele vai despontar em muita coisa. Agora. Em muita coisa. Aqui é o epicentro do negócio todo que vai acontecer de bom. Olha, eu acredito muito nisso. Não é daqui a algum tempo, é agora. Aprenda isso, saiba disso, que é agora. E nós temos participação nisso. Total. Quer dizer, quem está desperto... Aproveitem a oportunidade, gente. Venham despertar. É o despertar, sabe? É aquilo que você... sabe, fala, olha, chega, essa escravidão mental, Vamos combinar uma outra live para a gente falar sobre esse assunto. O que está para acontecer nesse Sabe-se Deus, Brasil eu também gostaria. Porque senão a gente vai para outro lado. Vamos combinar uma live só para isso. Hoje a gente está falando de projeção astral e expansão de consciência. Vai ter um curso aqui em Teresópolis? Vai ter aqui no Espaço Infinitas Possibilidades, dia 24 e 25, né, Débora? 24 e 25. O primeiro TP em técnicas projetivas, nunca teve aqui, é a primeira vez que a Débora vai trazer esse curso aqui para aprender a se projetar. Então é uma grande oportunidade, gente, uma oportunidade. E lembrando que quem quer fazer esse curso tem que entrar em contato primeiro comigo para poder fazer essa preparação ou com esse trabalho de introdução ao trabalho do M5 ou com a introdução do curso básico. Entende? Nós temos que fazer isso para poder ter as ferramentas para ir para esse curso avançado. Ou então as pessoas que já fizeram o curso básico, elas estão preparadas para fazer. A gente tem mais de 30 pessoas aqui em Teresópolis que já fizeram os cursos com a Débora. Mais de 30. Isso. Qualquer Tainá. Esses já podem fazer as técnicas O único pré-requisito para fazer qualquer outro curso do Monroe é o básico, só esse. Porque tem todo um protocolo que precisa aprender a fazer para poder fazer os outros procedimentos. Vai ter... isso Agora, aí. É bom a gente colocar que isso é um investimento, gente. É um investimento para uma outra vida. Percebem isso? A gente vai investir para viver de uma outra forma, para descobrir um outro mundo. Então, isso não é gasto, é investimento. E não é isso que você vai usar para sempre. Para sempre. Então, as pessoas, às vezes, não entendem a oportunidade que é ter um curso desse com a Débora aqui em Teresópolis. Gente, é um privilégio e uma oportunidade ter ela aqui. Vamos aproveitar isso. Mas tem que falar comigo, porque a gente pode fazer esse trabalho de introdução ao M5, aprender pelo menos as ferramentas básicas, ou então o curso básico, né? Durante a semana que vem, quer dizer, a gente pode fazer isso, essa introdução ao M5, e essa introdução eu estou fazendo online, entende? Quer dizer, a gente pode fazer para... O básico vai ser seria online. Eu estou preparando o básico online para começar também na semana que vem. Estou preparando, hoje eu tive o dia todinho aqui trabalhando na possibilidade para poder dar a oportunidade das pessoas fazerem esse curso de técnicas projetivas no outro final de semana, 24 e 25, depois de aprender as técnicas, essas ferramentas, aí fazer o trabalho de técnicas projetivas, né? Quer dizer, mas tem que falar comigo, que eu preciso ver como... Tem que botar o e-mail da Débora no fim aí, o Flávia. Pode botar meu telefone também que eu repasso. Tá? Se quiser mais informação também do curso, do TP, dos...
Eu marco você, eu vou marcar você no. Vou marcar o Instituto Morrow e você na descrição desse vídeo. Aí as pessoas podem entrar lá na descrição que vai achar Ó, o contato de Instituto vocês. Monroe Brasil. Instituto Monroe Brasil. Quer no Instagram, quer no Facebook. Entende? Instituto Monroe Brasil. Entende? E se a pessoa quer mandar mensagem no Messenger, que o Messenger é do Facebook, né? Põe Débora Sachs. Débora com H no final, Sachs. S-A-C-H-S. S de sapato, A-C-H-S de sapato. Tá? E daí entra, mas esse é Facebook. Aí entra no Messenger, mas é o Messenger, é só no Messenger, tá? Que daí eu falo com a pessoa no Messenger também. Ou então pelo e-mail, D-E-S de sapato, A-C-H-S de sapato, @globo.com. Tá? Esse daí. Que aí eu já mando, olha, o programa é esse, é assim, é tal dia, porque daí a gente pode fazer isso agora durante a semana que vem, antes do curso de técnicas projetivas, que vai ser no dia 24 e 25, tá? Que aí a pessoa já está preparada, entende? Tem as ferramentas na mão, que a gente vai começar falando, agora faça isso, agora faça aquilo, a pessoa fala, do que você está falando? Do que você está falando? Não estou entendendo nada. Calma aí, me explica isso. A pessoa já tem que estar preparada para quando chegar lá e falar. Estou vendo aqui a entrada da minha grande amiga Carmelinda, fofura da minha vida, saudade dela, de Uruguaiana. Fiz diversos cursos lá, a cidade mais sul-oeste do Brasil, sudoeste, né? Um lugar lindo, adorei Uruguaiana. Tá aqui, ó, Carmelinda, um beijo, Carmelinda. Então, tá aqui entrando. Isso. Estou vendo muitos amigos entrando aqui, nomes assim conhecidos, né? Alunos também, né? Então, o pessoal que estava esperando por essa oportunidade, quem é de outros estados, lembra que tem ônibus direto para Teresópolis, né? São Paulo vai muito para Teresópolis, né? E daí também teve gente aqui que preferiu voltar de ônibus-leito, que é um ônibus-leito, volta de noite, a gente arruma a hospedagem aqui. Aqui a gente tem uma hospedagem lembrar bem que o DESAX não é com letra maiúscula, não, tá? É porque saiu errado, é só D minúsculo, pessoal. É D minúsculo, tá? Porque o pessoal põe maiúsculo, não chega o e-mail, tá? É D minúsculo. DE minúsculo, né? Eu tenho um outro e-mail também, mas eu prefiro esse. Eu tenho o DE66sax, DE66sax, @gmail.com. Eu recebo os e-mails para um lado e para outro, e aí a gente combina como pode fazer na semana que vem, porque esse fim de semana agora eu estou com tudo lotado, não vou poder fazer nada nesse fim de semana. Mas durante a semana eu posso fazer sim, de segunda até quinta, porque na sexta-feira eu já estou indo para Teresópolis, né, fazer lá o curso com a Cecília, né? E nós vamos ver os portais. Tá um clima maravilhoso aqui. Aqui em Teresópolis está muito bom o clima, tá? Outono é a melhor estação em Teresópolis, né? Outono é a melhor estação. Vou chamar a Cecília novamente, que ela caiu. Aí todo mundo caiu, menos eu. Tá ótima a sua imagem. Tá muito boa. Tá muito boa, mas a gente precisa fazer outras lives para gente falar de outras coisas, né? Tem vários cursos, né? O Instituto Monroe é enorme, existe desde os anos 50. Primeiro como fundo de garagem, depois com o nome Instituto mesmo, né? Isso nos anos 70 que ele ganhou o nome de Instituto. Então, e veio uma evolução enorme. Hoje é gigantesco, é um espaço lindo que tem lá na Virgínia, né? Então, eu adoro o Instituto, eu sou fãzoca. E você vai lá, né? Não precisa ter avião,
Não precisa de Você avião, não tem uma precisa de nada Ela sede, disso, vai. né? uma Ela sede no vai. Instituto, existe uma sede no Instituto no plano astral também. Então, eu encontro com as pessoas que já Olha deixaram que a delícia. Terra, eu vou lá no plano astral, onde tem o Instituto no plano astral, e reencontro os meus colegas, o Bob Monroe e todo mundo. E a gente recebe orientações, é um espetáculo, eu adoro, eu adoro. Conta aquela, conta aquela história que você contou que você combinou É. com um aluno e aí o aluno É, foi a de gente outro faz jeito. Conta essa excursões história. astrais. Excursões astrais é sempre num determinado dia e todos os alunos vão para um determinado local, todos os alunos, né? E a gente depois conversa, né? Então eu falo, olha, a gente vai se encontrar nesse local em corpo astral, eu explico bastante. E de lá a gente vai mergulhar numa piscina, e a piscina dá dentro de uma montanha, e aí nós vamos encontrar diversos planos, diversas dimensões, e vamos viajar por aí, né? E quando foi um dia, eu estava aqui sentada na minha sala, né? E me preparando para fazer a viagem e saí de repente, fui quase que puxada para fora, né? E me vi na porta do local onde eu sempre marco com todo mundo que nós vamos nos encontrar em corpo astral. E ele estava lá apertando a campainha. Apertando a campainha, apertando a campainha, e tudo escuro, claro, era de noite, né? E daí eu voltei pro corpo, né? Dificuldade para voltar. Tem hora que você volta assim, meio da pressa, você tem que vestir o corpo, é difícil levantar, porque você tem que vestir o corpo, né? Veste a perna, veste os braços, vamos vestir de volta o corpo, né? E daí eu consegui, depois de algum tempo, pegar o telefone e ligar para ele, né, no celular dele. E ele falou, onde você está que eu não estou te vendo? Eu falei, eu estava aí do teu lado, em corpo astral, mas você tem que voltar para tua casa e relaxar e entrar em corpo astral. A viagem não é em corpo físico, é em corpo astral. Porque você encontra nesse local diversos planos, diversas dimensões, diversas entradas. É um local maravilhoso aqui no Rio de Janeiro e a gente faz excursões astrais. Hoje, nós temos diversos alunos de diversos países, porque o Instituto Monroe tem representantes em todos os países, né? Em todos os continentes. Então, eles já sabem o dia, os alunos se encontram conosco. Então, é uma multidão de gente viajando em plano astral. E nós fazemos... Agora me tem uma pergunta aqui na cabeça. Se eu não falo inglês, e aí tem uma pessoa que está no. Se eu encontrar com ela, ela vai estar falando inglês lá. Ela é Telepatia. americana. Ela Não, vai me não, entender, eu vou entender. não. Quando você está em corpo astral, não tem a diferença de língua. A diferença de língua foi criada aqui na Terra, não conta isso para ninguém, tá? A diferença de língua foi criada aqui na Terra com aquela história da Torre de Babel. Mas no plano astral não tem história da Torre de Babel. Então nós todos falamos a mesma língua. Você fala com qualquer um, com qualquer um. A linguagem, ela é telepática. Eu já tive Maravilhosa. gente fazendo curso É comigo. telepatia. Telepatia. Você faz, eu já fiz teste assim de falar, por exemplo, entrar numa palestra, a pessoa vai dar a palestra em alemão e eles entregam, né, o foninho de ouvido com o tradutor falando no foninho de ouvido. E eu já fiz esse teste de relaxar e entrar em corpo astral e conseguia entender outra língua que eu não sei falar, né? Mas eu entendi a palestra toda. Eu preciso disso. Hã? Eu absorvo. Absorve. Eu absorvo. Absorve. Eu preciso fazer um curso de terapia lá na Alemanha. Eu não consigo falar alemão. É muito Lá na incrível. França, Você ouvir de ser Tem esse método, né, Débora, também, de aprender a relaxar e ficar ouvindo uma aula de uma língua e você dorme, relaxa e aprende a língua. Também tem. Também tem. Aliás, foi fazendo essa técnica que o Bob Monroe saiu do corpo a primeira vez.
Foi por isso que ele saiu. Porque nunca a frequência é igual. E M5 é uma questão de frequências. De cada lado do ouvido entra uma frequência, entende? Que equilibra as ondas elétricas. Então, ele estava ouvindo e nunca um lado é igual ao outro. Claro que não, entende? A frequência é diferente. Outra coisa também que acontece é quando você entra em avião. Se você senta numa cadeira do avião, qualquer cadeira que você esteja, o som das turbinas do avião de um lado é diferente do som das turbinas do avião do outro lado. Você entra em M5 e você sai do corpo. Então, meu marido, sempre que viajava comigo, ele dizia: você já verificou o avião? Mas tá tudo bem aí por fora? Tá tudo bem? Porque eu sentava na cadeira, eu saía do corpo. Ia verificar o avião por fora, como é que estava. Sabe? Sempre fiz isso. Para mim era uma delícia fazer isso. Sabe? O Marco falou aqui alguma coisa. Peraí aqui. Marcone Brancovan. Quero muito ter a lucidez necessária para lembrar de todas as experiências. Mas se ele você já participou de alguma coisa, Marco? Você faz alguma coisa assim? Ou você está querendo isso aí, fazer? tem que saber. Então, uma notinha aqui, uma observação. Vocês acham, quer dizer, Débora sabe que ela dá aula, né? Esse pessoal todo, CEO, altos executivos, todos eles fazem esses cursos, gente. Tá todo mundo comendo mosca, bobão, eles fazem tudo, sabem muito bem o que estão fazendo. Isso é verdade. É estratégia. Isto é uma estratégia. Quer dizer, eu já tive muitas empresas vindo com todos os funcionários, em grupos, né? Vem um grupo, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, para aprender a técnica da expansão da consciência, sabe? Só para entender a técnica da expansão da consciência. Ele só fez o curso Marco Brancovan, né? É isso daí. Então, é isso que você vai... Agora, também outra coisa que eu gostaria de lembrar é que quando Vem fazer o TP, ô Marco, vem para cá fazer o TP, ué. Você já pode. Aproveita. É isso aí. Você não aprende nada, assim, você não aprende a dirigir entrando na primeira lição da autoescola, pega o carro e sai, vai que nem um Ayrton Senna. Você não faz isso, né? Você vai tendo que trabalhar, você vai tendo que treinar, vai tendo que, sabe, ir devagar, técnica por técnica, trabalho. Até meditação mesmo, sabe? Eu tô aprendendo agora, né? Há pouco tempo, tem pouco tempo que eu tô aprendendo a meditar. E eu me surpreendo que eu tô conseguindo, né? É um ponto. Eu tô conseguindo. Aí outro dia eu liguei pra Cecília e falei, meu coração tá parando. Eu tô com algum problema, porque meu coração tá parando. Mas não é porque meu corpo tá se habituando a algo que ele não estava acostumado. Né? E aí ele está se equilibrando. Aí quando eu sinto a diferença, o meu batimento cardíaco normal era 100, normal, deitada, dormindo, 90, 100. Aí o batimento cai para 70, 60. Não, isso é normal. Isso é normal. A gente respira menos, faz menos respiradas por minuto, ao invés de respirar 10 vezes por minuto, você respira 3 vezes, 4 vezes, respiração completa, né? O batimento cardíaco também fica mais suave, você entra em estado de repouso mesmo, em absoluto estado de repouso, e isso auxilia você a permanecer jovem. Eu medito 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Então, a receita da meditar. Gente, a Débora, olha, eu queria ter a energia da Débora. Vocês têm que ver. Vocês têm que ver a disposição e a energia da Débora. Parece uma criança. É impressionante. Entrou aqui o Geraldinho, lá de Macaé, meu amigo da cinesiologia. Geraldo, vem fazer o curso. Silvia veio, adorou. É amigo da Silvia, Débora. Né? É isso aí. Então, como você precisa da respiração para viver, né? A respiração é um negócio muito bonito. A gente entra na vida aprendendo a dar e receber. Inspira, expira. Inspira, expira.
Você recebe, você dá. O dar e receber é uma coisa que a gente precisa para sobreviver na Terra. Você precisa respirar. Só que a respiração oxida as suas células. Então você vai envelhecendo mais rápido. Então quem medita não envelhece. Ela vai ficando, ela vai ficando assim, jovem para o resto da vida. A pessoa, eu vejo as minhas alunas, professoras lá no Instituto, que são professoras do Instituto como eu, né? Gente com 82, 84 anos, que você não acredita que tem essa idade. Sabe, eu convivo com mestres lá, pessoas com pós-PhD, pós não sei o quê, pós-doutoramento de lá sei mais o quê, autores de livros, gente famosa, gente isso, tem aquilo. Você olha para aqueles caras assim, você fala, nossa, onde é que você encontra tempo para poder escrever tudo isso? Não, é que eu praticamente eu já sou aposentado, mas eu trabalho nisso, naquilo. Você pergunta, que idade você tem? 78, 80, é a média. E as pessoas são jovens, entende? As pessoas... A jovialidade é também a maneira como você encara a vida. Se você só pensa em desgraça, você atrai a desgraça. Se você só pensa em coisa boa, você atrai a coisa boa. Então, a gente tem que aprender tudo isso, tudo de novo. Como a historinha do Peter Pan. Peter Pan foi meu primeiro amor na vida. Ele voava, ia para a terra do nunca, onde não tinha adulto. Eu falei, esse homem, esse boneco, esse menino me entende. Ele precisa estar entendendo, ele precisa me levar para essa tal da terra do nunca aí, né? Entende? Então, porque os adultos cortavam meu barato, né? Sempre me botavam de castigo. E as crianças, não, eu brincava, eu era muito moleca, tudo mais. E Peter Pan voava. Então, ele era como eu. Ele me entendia, entende? Eu acho que o Walt Disney tinha essa sacada da viagem astral. Quando ele criou o Peter Pan, não tenha dúvida, ele tinha essa sacada, só pode. E ele, o que o Peter Pan falava? Pensa numa coisa boa. Lembra disso? E aí o pó de pili-pim-pim ajuda, mas pensa numa coisa boa. Você não relaxa sem pensar numa coisa boa. Então, o Instituto nos ensina a relaxar, a ter uma outra visão da vida, a encarar tudo de uma outra forma, sabendo que você co-cria a tua vida. Então, é isso outra importância da expansão de consciência. Você aprende que tudo que te acontece, você tem participação nisso. Mesmo que seja, o que eu pude fazer a respeito? De alguma forma, você co-criou aquela situação para você. Talvez você nem se lembre, nem tenha consciência do que você fez, mas de alguma forma, você co-criou aquela situação para você. Aí a pessoa fala, e doença na família? Tem doença na família, ou não sei o quê, não sei o que lá. Você está co-criando um aprendizado. Quer dizer, você sempre pediu, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. Talvez os teus guias, ou Deus, sei lá como você vai entender isso, tenha co-criado uma situação mais ou menos assim, para que através desta situação você aprenda o que de uma forma normal, corriqueira, você não tinha aprendido. E você já tinha Como definido. aquele médico, né, Débora, de Harvard, né, que neurocirurgião, né, que escreveu um livro, né? Ele teve uma prova do céu. Era muito arrogante e tal, aí teve tipo um derrame que ele teve, não sei. Não, ele teve uma meningite bacteriana sem registros de sobrevivência. É uma prova do céu. Uma prova do céu. Isso aí. Esse aí. Eben Alexander. Adoro esse livro. Esse livro eu ganhei depois que Yuri morreu. Aí eu ganhei. Me deram de presente. Prova do céu. Esse autor é muito meu amigo, Eben Alexander III, o terceiro. Né? Era de uma família assim, toda assim, tchan, assim, sabe? Assim, aquelas coisas assim, né? E ele teve essa meningite bacteriana, né? Então, os médicos falaram, morreu, avisaram a família, olha, a porcentagem de cérebro ainda ativa é mínima, rezem para que ele morra, porque senão ele vai ser um vegetal em cima de uma cama para sempre. Ele abriu os olhos, ficou todo mundo olhando, assim, morrendo de medo, né? O que aconteceu? O que aconteceu? A família, não sei o que. Ele não reconheceu ninguém a princípio, não falava mais inglês a princípio, depois ele em um mês recuperou tudo. Hoje ele faz palestras no mundo todo. Ele é nosso amigo, foi diretor de pesquisas do Instituto durante muitos anos. Hoje ele está nos livros e viajando com as palestras, deixando claro que mesmo ele sendo um neurocirurgião,
cabeça da equipe do hospital de Harvard, que é um hospital considerado uma das maiores centros médicos do mundo, que é esse hospital em Harvard, ele, como neurocirurgião, ele falou, eu recebi isso em mim e eu não acreditava em nada. Eu falava, não existe alma, não existe Deus, não existe coisa nenhuma. Eu opero o cérebro, não vejo fumacinha nenhuma sair, não vejo nada sair quando a pessoa morre. Ele disse que ele era eu não consigo imaginar que ele fosse assim, porque ele é uma pessoa absolutamente fofa. Nossa, eu adoro o Weber. O Weber é uma gracinha, muito querido mesmo, né? E ele fala que ele mudou. Eu não consigo imaginar que ele pudesse ser diferente do que ele é, porque ele é extremamente amoroso, uma pessoa extremamente bacana, entende? E ele escreveu esse livro, dizendo Uma Prova do Céu, e contando. Esse livro vale a pena ler, gente. Todo mundo tem que ler esse livro. Todo mundo. É maravilhoso. Eu ganhei ele. E assim, foi uma coisa que também me apoiou muito. Falando, tem algo lá, tem algo lá. E a Débora, conta aquela história daquele rapaz que a Flávia falou do filho, que teve um encontro, ele até fez o curso aqui em Teresópolis. Qual teve deles? Um encontro com o filho. Qual deles? Tinha falecido. Eu tenho diversas histórias de pessoas, mesmo em curso básico, que vêm aqui e não acredita, mas vou lá porque falaram que é bom para mim, nem sabia por que estava vindo, e chegava aqui e encontrava o filho que tinha. Teve um que expandido, ele sentia, foi a esposa dele, que sentia o filho beijando o rosto, e eu estava vendo o garoto em volta dela, e eu descrevia o garoto para ela, e ela sentia. E ela falou, só pede para ele que na hora que ele for sair aqui da sala, eu quero ter uma certeza de que ele saiu. Daí eu falei para ele, se você puder fazer algum efeito físico aqui, eu não sei se você consegue ou não. E de repente a gente viu a cortina fazer assim e voltar. Nós estávamos em Nova York com todas as janelas fechadas, porque era inverno. Eram 2 janelas fechadas. E a cortina fez assim, e foi na hora que ele saiu. Então, eu não... Acredito porque uma vez eu fui, assim que o Yuri morreu, o Yuri era meu filho. Ele morreu aos 11 anos de idade. E aí, assim que ele morreu, eu tinha um amigo muito querido, que é amigo da família, e o filho dele era muito amigo do Yuri. E aí ele pediu, a minha religião, eu sou protestante, mas ele me pediu, olha, vamos não era um centro, era uma reunião espírita. E ele tinha acesso, ele que era um médium, né? E assim que eu entrei na sala, eu comecei a ver as pessoas, né? Aí eu olhei, tem um monte de homem lá dentro da cozinha. E não tinha homem nenhum dentro da cozinha, né? Eu que estava vendo os homens dentro da cozinha. Aí daqui a pouco eu vejo Yuri vindo, senta no meu colo. Mas assim, o Yuri eu não vi. Mas é como se eu tivesse visto, sabe? Eu não vi fisicamente, mas é como se eu tivesse visto. Eu sabia que ele estava com uma roupa branca, eu sabia que ele estava sentado no meu colo, esperando ser chamado. É muito difícil de explicar. Vi com meus olhos, mas é como se eu tivesse visto. Era uma percepção diferente. E aí, quando ele sai do meu colo e ele vai pro médico, eu falei... Aí ele fala assim, mãe, eu falei, Yuri. Eu falei assim, Yuri, porque eu sabia que tinha saído de perto de mim e ido para lá. Foi uma coisa assim, muito, muito... Foi uma experiência que eu nunca mais tive. Eu tive em sonho, mas desse jeito eu nunca mais tive. E aí eu olhava para a face da pessoa e não era a face da pessoa que estava ali. Sabe? Era desfigurado. Eu entendo o que você fala, porque eu já vi isso algumas vezes. Como também já tive algumas vezes situação em que espíritos assim, sofredores me buscavam para poder ouvir eu falar, e eu falava. Me lembro de ter comentado isso com uma amiga que era espírita, e ela falou, você quer que eu vá com umas amigas fazer uma limpeza na sua casa? Eu falei, não, por quê?
Não, porque alguns espíritos, eu falei, eu não tenho medo de espírito, porque todos somos espíritos, meu Deus, vestidos temporariamente com o corpo físico. Mas isso aqui é uma vestimenta. Nós somos, vocês são espíritas, meu Deus do céu. Vocês acham que eu tenho medo da presença desse espírito? De jeito nenhum. Ele está sofrendo, ele vem pedir meu auxílio, eu ajudo. Eu não tenho a dúvida, eu ajudo mesmo, entende? Eu sou terapeuta regressiva, né? Então, eu estou acostumada a lidar com trabalhos de regressão. Você lida muito com a parte espiritual, lida muito com quem foi aquela pessoa, como era o espírito daquela pessoa, como aquele espírito saiu, o que ele aprendeu na hora da morte, que a gente aprende muito na hora da morte. Então, tudo isso é muito interessante para que a gente entenda que a vida não é só isso, é muito mais do que isso. Não tem sentido, você tem toda a razão. Eu sempre pensei assim, não tem sentido, sabe? Nós somos partículas divinas, sabe? É como se Deus estivesse fazendo experiências dele através da gente, porque nós somos partículas divinas. Sabe? Então, não sabe, nós estamos tendo experiências, é isso que está acontecendo, mas são experiências, é algo muito. Né? Para algo, não é para acabar aqui, é para algo, é para uma função. Tem algo. Pode ser até que você não entenda o que seja, nem saiba por que isso está acontecendo. Pode até ser. Mas isso não deixa de trazer aquela pequena lição, aquele aprendizado que você, de uma certa forma, pediu para ter nessa vida. Porque todos nós estamos aqui a pedido. Ninguém nasceu por engano. Eu já tive muita gente falando. E é muito engraçado isso. Ontem eu estava sentada na varanda, né, tomando um chocolate quente, aproveitando o friozinho. E aí eu olhei, eu falando com meu marido, eu falei assim, eu olho para o João Gabriel é meu caçula. Ele é a cara do Yuri, igualzinho, mas igualzinho. E aí eu tinha até uma roupinha que era do Yuri, que estava guardada. Mas não era assim para guardar, para ficar de lembrança, não, porque eu pensei, vai que ele queira usar. Aí eu botei um macacão de frio nele. Aí eu olhei aquele macacão, e aí me veio a memória, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, obrigada, Deus. Obrigada pelo carinho. Porque eu estou tendo a oportunidade de ser mãe de um menino de novo. Estou tendo a oportunidade de ser mãe de uma criança de 6 anos de novo. Sabe? Então, uma coisa que veio, ao invés de eu ficar, por que meu filho... Não, eu pensei, sabe? Essa compreensão pacifica, né, Flávia? Dá uma paz no coração, né? A vida não é só isso, né? E você não perdeu ninguém, ele também está aí, né? Está presente. Ele está aqui. E essa consciência de saber que a vida não acaba aqui traz esse conforto para a gente. E a certeza que a gente pode, né, através de um curso desse também, a gente pode se conectar, matar saudade. Tá com saudade? Olha, eu tive uma vez um aluno que veio para cá, um senhor muito quieto, muito sério. Ele era argentino. E estava aqui no Brasil há pouco tempo, fazendo um trabalho aqui. E era um trabalho para ele muito importante. Então, ele estava com muita dificuldade e não se comunicou com quase ninguém durante o curso. Ao final do curso, ele saiu, falou, daqui a pouco bateu o interfone, e eu falei, eu estava ainda arrumando as coisas, eu fui atender, fulano de tal, está querendo subir, a senhora permite que ele vá aí no salão, não sei o quê? Eu falei, tudo bem, né? Aí ele veio, começou a chorar, sentou ali do meu lado e falou, eu fiz esse curso todo assim, muito angustiado, porque eu estou aqui no Brasil, e quando eu cheguei, 1 mês e pouco depois, a minha mãe faleceu na Argentina. E eu fiquei muito mal, porque eu não consegui me despedir da minha mãe. E agora, durante o curso, era um curso básico, um basicão, eu falo, um basicão. Né? A minha mãe me apareceu, me abraçou, eu chorei muito. Eu vi que ele estava chorando, ele só não falou por quê, né? Só falou depois que ele saiu e voltou, né? Aí ele veio contar. Ele falou que ele não podia deixar o Brasil, ele estava implementando um trabalho, que ele não podia ir na Argentina, ele tinha que ficar aqui, ele não podia deixar.
E a mãe veio abraçar ele para, olha, meu filho, eu vim me despedir de você. Eu entendo perfeitamente, você não fez nada de errado. E ele estava emocionado com o abraço da mãe dele, sabe, durante o Que curso. Isso lindo, Débora, que acontece lindo. N vezes. N vezes, N vezes, N vezes, N vezes. Então, quando a gente se abre, quando a gente percebe que a vida não é só o espaço de tempo de 90 anos, 100 anos, 130 anos, diz que nós vamos começar a viver agora até 150, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai vir as Vamos ver. Med 10 aí, né, Que Débora? eu As Med 10. Vamos ver. É. quero ver meus netos, tataranetos. A minha mãe faleceu com 102 anos, faz 2 anos isso, né? Aliás, eu estava até no curso da Sicília, estava em Teresópolis, quando a mamãe faleceu. Foi mesmo. A mamãe estava em São Paulo. E eu me despedi da mamãe, consegui chegar a tempo, eu me despedi da mamãe, e eu me desdobrei, e pela primeira vez na vida eu tive uma bilocação. Eu nunca tinha experimentado uma bilocação. E que eu acompanhei a mamãe no plano astral, eu entreguei a mamãe nas mãos do meu pai, papai já tinha morrido há 35 anos, né? Essa foi uma história muito bonita também. E quando meu pai morreu de rir. Ele deu uma gargalhada e morreu. Então a mamãe ficava bravíssima. Não me fale isso é uma falta de respeito. Eu falei, mas mamãe, ele morreu de rir. O que eu posso fazer? Eu achei maravilhoso, que morte linda essa, né? Eu achei maravilhoso, né? Então, aí papai morreu no carnaval. Papai era muito sério, muito assim, sisudo, e morre no carnaval. Para ver como a vida é uma piada, né? Ele morre no carnaval. E morre de rir, veja você. E morre de rir. E daí, no Dia dos Pais, eu acordei, assim, eram umas 5 horas da manhã, o quarto iluminado, e eu olhei meu pai sentado no pé da minha cama, né? Aí eu olhei para ele e falei, pai, e ele nem falou nada. Ele não falou, oi, filha, nada, que salamaleque, nenhum. Ele parou, olhou para minha cara e disse, diga para tua mãe que quando ela vier para o lado de cá, eu estarei aguardando por ela com um ramalhete de rosas vermelhas. Veja você, a palavra ramalhete, ninguém usa essa palavra. Fala buquê de flores. Não, ramalhete de rosas vermelhas. E sumiu. 5 horas da manhã, eu falei, eu não posso ligar para minha mãe essa hora. Eu fiquei acordada, 8 horas da manhã, eu liguei para ela. Tudo bem, mãe? Tudo bem, filha? Que me contas daí, né? Falei, pois é, mamãe, eu vi o papai. Para com isso, já sabe, você sabe que eu não gosto dessas coisas. Falei, mãe, ele deixou um recado para a senhora. Daí a minha mãe ficou quieta no telefone e eu falei, papai disse, diga para tua mãe que quando ela vier para o lado de cá, eu estarei esperando por ela com um ramalhete de rosas vermelhas. Fez um silêncio e ela desatou num choro, mas daquele choro que a pessoa faz assim, que eu falei, meu Deus, um morre de rir, outro vai morrer de chorar. Socorro! Esperei ela se acalmar. E quando ela se acalmou, ela falou para mim, tínhamos um combinado. Falei, que combinado? Ela falou, falávamos sobre a vida depois da morte. Combinamos que o primeiro que morresse, se existisse vida depois da morte, voltaria e, de alguma forma, faria o outro saber que existe vida após a morte, falando esta frase que você acabou de me dizer. Nossa! Como eu ia saber disso? Que era um combinado entre os dois, entende? Quando a mamãe faleceu, eu biloquei, entendeu? Dizem meus irmãos que eu acompanhei o enterro todo, que eu fiz um discurso no pé do caixão dela, não tenho lembrança nenhuma disso. Eu estava no astral com a mamãe, eu estava andando com ela no astral, era como se fosse um jardim muito bonito, e aí eu vi meu pai, ele vinha com um buquê de rosas vermelhas na mão, o tal do ramalhete lá, né? E aí ele entregou para ela olhou para ele, ela, como se estivesse olhando assim no infinito. Acho que ela não reconheceu ele à primeira vista, né? E ela pegou as flores, ele olhou para mim e saiu andando com ela. Eu falei, bom, tá entregue. Aí eu pude voltar, né, para o meu corpo, né, porque ela estava entregue, estava com meu pai, estava entregue, né? Mais tarde eu voltei de novo, vi a mamãe como se fosse um centro de cura, um centro de restabelecimento, né, lá, e ela estava sendo tratada, estava sendo trabalhada. Ela não estava doente, não estava nada. A mamãe apagou. Um dia, aos 102 anos, ela teve falência múltipla dos órgãos, começou a se sentir fraca
às 11 horas da manhã, às 9 horas da noite ela morreu. Foi assim, pá, apagou tudo. Foi apagando, 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 apagou tudo. Ah, eu peço a Deus assim, eu faço, ah, seu Deus, se eu me permitir Eu gostei mais da passar história de assim, vai morrer de ser rir, viu? ótimo. Porque, Eu também. mas aí você nem sei, já foi. Já está lá do outro lado, não sabe nem por que eu tô. Que eu Então, sou. pessoal, vamos voltar para a nossa história aqui. A gente vai ter o curso de TP, então, aqui em Teresópolis, no Espaço Infinitas Possibilidades. A gente vai guardar essas histórias para os cursos aqui, né, Débora? Tem muita Verdade, história, tem que muita guardar a história. história, Eu né? adoro, porque quando Débora vem para cá, a gente fica tomando um vinhozinho, né, Débora? E batendo um papo Oh, até de madrugada. batendo É papo, uma delícia. É uma delícia bater papo. A Cecília tem muitas histórias incríveis. A Cecília é uma terapeuta muito incrível. Eu confio muito na mão da Cecília. Ela faz terapia do plasma, faz terapia de Também. cinesiologia. Ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro demais. Ela foi a primeira pessoa que vinha aqui, Então, Débora. Ela que veio, ela que juntou meus caquinhos. E hoje eu sou terapeuta porque eu tá aprendi vendo? muito com a Ela é uma Cecília. pessoa maravilhosa, Cecília. Eu me sinto super bem. A gente parece irmã, né, Cecília? A gente fica junta, a gente, sabe? E aqueles portais que tem lá que abrem. Nossa, aquilo ali é uma coisa fora de série. Fora de série mesmo. Sabe? Então vale a pena. Vou fazer uma visita com você, Cecília, quando a Débora estiver aí para meus portais, beber Vamos um sim. vinho. A gente acende uma lareira, toma um bom vinho, né? Nem me Vamos fala. sim. Aquele cheirinho gostoso de lenha queimando na lareira. Nossa, é uma delícia. Tá vendo? São as coisas Gente, a gente boas da está com vida. quase 2 horas de live. Quase 2 horas. Vamos finalizar É essa uma live. delícia, né? As pessoas Não é que eu queira que termine, né? Mas só vai ficar muito longo. Mas eu vou dividir em tá. 2 partes depois, na hora que eu subir para o YouTube. Essa live vai ficar no YouTube de nós 3, né? Quem tem canal vai ficar no canal. Então, tem o canal do das Instituto 3. Monroe, o canal Bem-Estar Bem, né? E o canal do Espaço Infinito, Espaco, né? Que a gente põe, Infinitas Possibilidades. É isso daí. No YouTube. Que nem as palestras que eu faço lá. É isso. E aí, eu quero agradecer vocês. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos Na também. página lembrando do que Facebook, do Espaço Infinitas Possibilidades, tem várias palestras da Débora que foram gravadas aqui. Quem quiser ouvir mais, tem muito vídeo lá para dar uma olhadinha. Tudo em 2 partes também, né, Cecília? A gente gosta de cantar calma. É uma delícia, não dá vontade de parar de falar disso, né? Consegue finalizar, a gente não consegue. E olha que nem começou as histórias, a gente aqui está se contendo, né, Débora? Nossa, dá para escrever uns 300 livros de histórias, né? Não é? Tem que escrever, hein? Você tem que escrever mesmo. Mas a gente vai fazer outra live para a gente falar de outras coisas também, que eu acho interessante das pessoas começarem a ouvir para expandir um pouco a consciência também. Eu acho que isso já vai dando... Né? Vai dando para as pessoas uma outra dimensão do que é a vida. A gente contar, sabe? Você, nos dias de hoje, você ouve muita gente desanimada, sabe? Eu acho que eu vim para trazer alegria. Eu acho que o dia que eu morrer... Então, a gente precisa fazer lives assim, para as pessoas elevarem a vibração. Nada de medo. O medo derruba teu sistema imunológico. Aí essa Matrix tem de te aprisionar através do medo. Ele te faz tudo toda hora. Você através do medo. Vai acontecer aquilo. Se você não fizer nada, gente, o que é isso? Para de ver televisão, né, Débora? Para de ver televisão. Para. Eu deixo no meu carro música clássica tocando. Não ouço notícia. Eu quero saber de música clássica, eu quero saber de ópera. Eu gosto de coisa que é leve, entende? Que é leve, sabe? Você faz as coisas que são precisas ser feitas e ouve coisa boa, sabe? É que nem precisa pagar a viagem de avião, gente. A Débora sai para qualquer canto, né, Débora? Não é só parar, sair e vai onde você quiser.
Pronto, melhor que ver televisão. É isso aí. Não, outra coisa legal é a técnica de projeção, a pessoa aprende, ela vai viajar, ela não está presa dentro de casa. Olha, pensa só que coisa boa, ela já vai poder sair, viajar, relaxar. Você sabe... Isso melhora muito. A gente fala é verdade. de brincadeira, Flávia... mas é verdade, né? Se a pessoa aprende, ela está ali, ela está é livre. É livre, liberdade ela não está mesmo. presa É liberdade. no planeta Terra. Ela pode visitar planetas, ela pode visitar outras dimensões. Olha, se eu te uma conto o coisa programa dos maravilhosa. cursos mais avançados do Instituto, você cai a boca, assim, o queixo cai no chão, assim. Mas Eu vou deixar pra próxima live. Existe um livro que foi escrito por um prisioneiro daquela penitenciária de Alcatraz, que era de... As pessoas não conseguiam fugir de lá. Lembra daquela penitenciária lá nos Estados Unidos, né? Esse cara escreveu um livro e ele tinha viagem, saída do corpo. E ele falava, ninguém prende o espírito, você só prende o corpo. Então, era um livro que ficou famoso lá nos Estados Unidos. E é verdade, você prende o corpo, mas você não prende o espírito. O espírito é livre. Então, você sai, que ele falava, ele chamava o corpo astral de espírito, né? Mas é corpo astral. E ele saía em viagem astral. E ele contava as viagens astrais dele no livro. Quer dizer, pode fechar a janela, fechar a porta, fechar tudo. Os egípcios faziam cerimônias assim, que eles botavam de iniciação, eles botavam o sacerdote dentro de uma tumba e fechavam com aquela tampa de cimento que ninguém conseguia levantar, né? E a pessoa saía do corpo, atravessava e ia para onde ela queria. Era um treinamento que existia com os sacerdotes antigamente, entende? Quando a gente fala, não sei quantos mil anos atrás aí, sabe? Então, é treino, você faz treino. E no treino você se controla, você domina, você projeta, você faz um campo onde você altera a tua vibração. Se você altera a tua vibração, ninguém te vê. Não é que você fica invisível, mas as pessoas não te percebem. Porque durante os trabalhos lá do Instituto Monroe, eles fizeram diversos cursos com adolescentes. Eu tenho 2 netas. A minha netinha mais velha, ela fez alguns exercícios comigo e ela fazia muito bem, mas ela hoje está com 12 anos de idade, né? Então, quase 12 aninhos. E é uma pessoa que está acostumada a fazer meditação e tudo mais. Ela já está acostumada. E uma vez ela até foi surpreendida pela professora, porque a classe era uma bagunça louca, e ela sentada em posição de lótus, fazendo assim no meio da sala. E a professora ficou irritada com aquilo, chamou a mãe e eu fui junto. Daí chamaram a minha neta, né? O que é isso? Que barulho é esse? Que a classe naquela irritação toda e você fazendo aquele barulho. Ela olhou e falou, aprendi com a minha avó. Ela estava meditando. Ela estava ficando centrada para não se deixar perturbar pela bagunça da classe, entende? Quer dizer, você faz pequenas brincadeiras com a criança na parte da expansão de consciência. A criança naturalmente expande. Naturalmente, não precisa nada, ela expande. A gente é que... Eu falei, né? Eu conversei isso com os meus filhos. Eu falei para eles, não existe, vocês não precisam ficar preocupados com essa questão de que alguém morreu, alguém que vocês amam morreu. Porque existe um outro plano e vocês vão ver essas pessoas. Vocês vão poder ver. Eu falei para eles, eu conheço uma pessoa que ela sai do corpo e ela vê. Aí eles falam assim, Você sai, você vai a locais, você encontra os teus animais de estimação. Você encontra os teus cachorros, todos eles que você teve a vida toda, os gatinhos que você teve a vida toda, os cavalos que você teve. Menina, é impressionante, você sabe? Você pode regredir, mas também pode progredir, né? Fazer progressão. E para frente também, para o futuro. E para frente. Ver o futuro. Tem cursos assim que fazem planos para o futuro. É muita coisa boa que precisa deixar para outra live, que já está chegando a várias lives. Já. É isso então, daí. Tá. Vamos ter o curso aqui. Já está chegando a live. A gente vai ter cursos aqui no dia 24 de abril e no dia 25 de abril.
que é de técnicas Técnica projetivas e projetiva expansão 1. consciência. Técnica projetiva 1. Mas para Técnica fazer esse projetiva daí, a 1. pessoa tem que ter feito aquele básico, um básico, para poder saber as ferramentas que vai usar. Então, a pessoa precisa entrar em contato comigo, tá? Porque eu vou fazer esse curso. Valores de investimento, entra em contato Isso contigo para daí. você Sobre poder o conversar. curso, Então, o programa e curso sobre também o está tudo trabalho lá no para dia você. 24 e 25, para quem já tem o básico ou qualquer tipo de curso já de inicial, né? Já entra direto em contato com a Cecília. Você já botou o telefone dela aí para entrar em contato com ela? Depois pega. Não, depois eu Quase vou tenho. mandar É, pelo chat. e porque daí ela já conversa, já vê, porque se alguém vem de fora, tem que ficar em alguma pousada, como é que vai ser isso daí, entende? Já conversa, ela já A fala, dá gente todas as acomoda as orientações. pessoas aqui que É, precisarem. é. A gente E é tudo com ajuda. a Cecília, entende? Aí eu deixo tudo na mão dela, sabe? Eu cuido daqui quando as coisas são aqui no Rio de Janeiro e ela cuida em Teresópolis, entende? Que muito bem cuidada. A Cecília é uma pessoa muito querida, ela presta atenção em todos os detalhes, é uma pessoa, além de uma terapeuta maravilhosa, é uma amiga especial, uma pessoa realmente muito bacana, muito bacana. Então, eu gosto muito. Nesse Recíproca e momento, verdadeira. um curso desse é um presente É, para a própria pessoa. Né? Nesse momento, um é um curso desse, presente você está para se a pessoa. presenteando. Cuidando Isso Para a daí. vida, né? Para a vida. né? É Para a isso sua daí. evolução espiritual, É. E olha, todo mundo que faz, fala, a minha vida mudou de A para Z. A minha vida mudou completamente, sabe? Nossa, é o antes e o depois do curso. E faz um curso. Agora, quem faz uma cursão diz que os amigos nem reconhecem mais a pessoa, porque a pessoa dá uma crescida, a pessoa ela desabrocha, a pessoa desabrocha e começa tudo a dar certo na vida, tudo, absolutamente tudo, tudo. E isso é muito legal, né? Eu acho ótimo. Sim, é maravilhoso. Muito bom. Quero agradecer muito a presença de vocês, uma honra ter vocês aqui nessa reestreia do Bem-Estar Bem TV. E vai ficar disponível no YouTube também, essa live vai ficar disponível aqui no IGTV, tá? Mas aí tem que estar lá na abinha do IGTV, porque agora ele está escondidinho, ele fica escondidinho o vídeo. A pessoa tem que ir lá na aba do IGTV para poder ver esse vídeo. Ele não fica mais no feed. Ou então ver lá direto no YouTube, no Bem-Estar Bem TV, no Spaco Infinitas Possibilidades e no... Qual é o canal do YouTube do Instituto Monroe Brasil. Instituto Monroe Brasil. Vocês vão conseguir ver esse vídeo também completo lá, se vocês não chegarem aqui no início. Olha, vocês vão dar muita risada. Vou dividir esse vídeo em 2 partes lá no YouTube para que vocês possam assistir com calma. Mas foi maravilhoso essa reestreia. Eu agradeço. É uma delícia estar aqui com a Débora, como sempre, né? Agradeço o convite, agradeço já a presença da minha amiga também, Cecília, aqui, né? Que a gente, quando garra na boa conversa, né, Cecília? Haja, né? Era isso, né? É bom mesmo, muito é bom. São coisas construtivas, né? E que a gente tem que procurar sempre isso, as coisas construtivas, sabe? É isso que alimenta a gente, né? Isso que é bacana, né? Flávia, muito obrigada pela oportunidade de conhecer você, né? Uma pessoa tão querida também, né? Uma carinha alegre, amorosa, né? E muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade e essa chance de conhecer você, tá? Obrigada, isso daí. Mesmo. Eu agradeço a todos a participação, que a gente possa expandir a nossa consciência para ampliar nossa visão de mundo, de planeta, de universo, e que tudo vai ficar muito bom, muito interessante daqui para frente. Vamos acordar. Assim, é muito lindo tudo, muito lindo. Vale a pena. Então, a gente aguarda vocês. Obrigada, tá, Flávia? Você é uma querida sempre. Beijinho. Obrigada a todos que vieram aqui e nos prestigiaram. Muito obrigada. Beijos. Beijo, tchau.